Eu vou começar a aula de hoje corrigindo a atividade da aula de ontem. Atividade essa que era sobre arranjos simples, como nós explicamos ontem. A primeira questão era uma questão bem básica, bem simples. Calcular o valor de, a letra A, um arranjo de 10 tomado 3A3. Pegando a fórmula do arranjo, vamos lembrar que o arranjo de n tomado PAP é n fatorial sobre n menos p fatorial. Desse modo, então, o arranjo de 10 tomado 3A3 é 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Como 10 menos 3 dá 7, isso é 10 fatorial sobre 7 fatorial. Desenvolve o 10 até chegar no 7, cancela os fatoriais e vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8. Isso vai dar, então, 720. Portanto, o arranjo de 10 tomado 3A3 é 720. A letra B trazia um arranjo de 3 tomado 2A2. Vamos fazer do mesmo jeito, aplicar a definição. Um arranjo de 3 tomado 2A2 é 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2 dá 1, então fica 3 fatorial sobre 1 fatorial. 3 fatorial é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. E 6 dividido para 1 dá 6. A segunda questão. Resolver a equação. Um arranjo de x tomado 2A2 é igual a 4x mais 6. Vamos lá então. Pegando aí a questão, vamos lembrar que o arranjo de x tomado 2A2 é x fatorial sobre x menos 2 fatorial. Isso aí vai dar igual a 4x mais 6. Desenvolvo o x fatorial até o x menos 2 fatorial e repete o resto. Então vai ficar x vezes x menos 2, vezes x menos 1, vezes x menos 2 fatorial, sobre x menos 2 fatorial, igual a 4x mais 6. Corta x menos 2 fatorial, vai sobrar x vezes x menos 1, igual a 4x mais 6. Desenvolve agora, distribui, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, passo 4x mais 6 para o primeiro membro com o sinal trocado e igual a 0. E agora nós vamos juntar. Repete o x ao quadrado, menos x com menos 4x dá menos 5x, menos 6 igual a 0. Nós chegamos numa equação de segundo grau completa. Resolva ela por Delta e Bhaskara, por exemplo, ou de cabeça, tanto faz, escolher a maneira que você quiser. Nós vamos perceber que as soluções serão menos 1 e 6. Bem, se eu tenho como soluções menos 1 e 6, nós não vamos poder ter fatorial de um número negativo. Então, você não pode ter o fatorial do menos 1. Dessa forma, então, a única resposta que convém, a única solução que convém é x igual a 6. A terceira questão, da Universidade Federal do Piauí. Se o número de arranjos de n elementos tomados 2A2 é igual a 56, então quanto é n menos 3 fatorial? Primeiro eu tenho que perceber que a questão pergunta quanto é n menos 3 fatorial. Só que eu não sei quanto é o n. Para eu descobrir quanto é o n, que eu vou ter que descobrir primeiro, eu lembro que o arranjo de n tomado 2A2 é 56. Então, aplicando a definição de arranjo, vai ficar n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 56. Desenvolve do n fatorial até o n menos 2 fatorial, fica n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, sobre n menos 2 fatorial igual a 56. Corta n menos 2 fatorial, sobrou n vezes n menos 1 igual a 6. Desenvolve agora, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, passo 56 para o primeiro membro e igual a 0. Então eu tenho n ao quadrado menos n menos 56 igual a 0. Uma outra equação do segundo grau, que eu vou resolver, por exemplo, utilizando Delta e Bhaskara. Quando vocês resolverem, a gente obtém que o n é igual a menos 7 ou o n é igual a 8. São as duas soluções que eu obtenho. Só que lembremos que a solução n igual a menos 7 ela não convém, pelo que eu já expliquei. Eu não tenho fatorial de número negativo. Então a única solução é n igual a 8. Bem, aí você olha e diz, não tem opção para marcar. Lógico que não tem. Eu não quero o valor do n. Eu quero n menos 3 fatorial.
Como n é 8, vai ficar 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3 dá 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Portanto, a resposta correta é a letra C. A quarta questão da FUVEST. Calcule quantos múltiplos de 3 de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4, 6, 9. Essa questão ela é um pouco mais confusa, ela é um pouco mais complicada, preste bastante atenção. Primeiro eu devo perceber o seguinte: se eu tenho 5 algarismos e eu quero o número de 4 algarismos, então na verdade nós temos que escolher qual algarismo que fica fora. Porque se de 5 escolhe 4, só tem um que eu não vou escolher. Então é mais fácil escolher quem vai ficar fora. Nessa escolha de quem vai ter que ficar fora, observemos que o número ele tem que ser múltiplo de 3. Para que um número seja múltiplo de 3, a soma dos seus algarismos deve ser múltiplo de 3. A soma dos 4 algarismos deve ser múltipla de 3. E aí você observa que o 3, o 6 e o 9 já são múltiplos de 3. O 2 e o 4 não são. Como a gente vai ter que escolher um deles, ou 2 ou 4, nenhum deles seria múltiplo de 3. Qual é a solução então? O 2 e o 4 somados dão 6, que é múltiplo de 3. Com isso, então, a gente conclui que o 2 ele tem que estar obrigatoriamente junto com o 4. Nós temos que ter um número de 4 algarismos, e para esse número de 4 algarismos ser múltiplo de 3, eu tenho que ter obrigatoriamente o 2 e o 4 na nossa escolha. Aí fica de fora, portanto, o 3, o 6 ou o 9. Eu vou ter que escolher, então, em cada caso, se eu deixo o 3 de fora, se eu deixo o 6 ou se eu deixo o 9. Eu vou fazer, então, 3 casos separados. Fazer, então, cada caso separadamente. O primeiro caso, se eu deixar o 3 fora. Bem, para eu deixar o 3 fora, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 24 casos. Eu estou fazendo pelo princípio multiplicativo. Aí você diz, não entendi nada. É o seguinte, se eu deixar o 3 fora, então nós vamos ter no nosso número o 2, o 4, o 6 e o 9. 4 algarismos. Como eu quero um número de 4 algarismos, o primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 4. O segundo algarismo pode ser qualquer um dos 3 restantes. Eram 4 algarismos, eu já utilizei um, restam 3. 3 opções. Entendam que não é o algarismo 3, não. São 3 opções, é diferente. No terceiro algarismo, eu tenho 2 opções, porque são os 2 que estão restando. Eram 4, já utilizei 2, restam 2. E no último algarismo, eu só tenho uma opção. Por isso, então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24 casos. No segundo caso, imagine que eu deixo o 6 de fora. Para eu deixar o 6 fora, eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter então que escolher como algarismos o 2, o 3, o 4 e o 9. Então eu tenho 4 opções para o primeiro algarismo, 3 para o segundo, 2 opções para o terceiro e uma opção para o último. 24 casos também. No terceiro caso é deixar o 9 fora. Para eu deixar o 9 de fora, eu também vou ter a mesma situação. Eu vou ter que utilizar o 2, o 3, o 4 e o 6. Para utilizar o 2, o 3, o 4 e o 6, eu vou utilizar 4 algarismos. Então, 4 opções para o primeiro, 3 opções para o segundo, 2 opções para o terceiro e uma opção para o último. Portanto, multiplicando, 24 casos também. Observem que eu tenho 3 casos, cada um deu 24 respostas. A resposta final é, então, a soma deles. Por que a resposta final é a soma deles? Porque eu deixo ou o 3, ou o 6, ou o 9 fora. Eu falei que toda vez que eu utilizar o ou em análise combinatória, tem que ser o princípio aditivo, tem que ser somado. Então, 24 mais 24 mais 24, 72 casos. Quinta questão. O professor escolhe 2 alunos, dentre os 30 alunos de uma sala de aula, e oferece uma bola para um deles e um livro para o outro. Então, de 30 alunos, o professor escolhe 2. O número total de maneiras de premiar 2 alunos dessa classe é... Vamos interpretar. Primeiro, o professor escolhe 2 dos 30 alunos. E são 2 alunos diferentes.
Não há repetição. Por que não há repetição? Porque um mesmo aluno não pode ganhar a bola e o livro, por exemplo. Ou ele ganha a bola, ou ele ganha o livro. Não há repetição de prêmio. Depois observem que a ordem da escolha é importante, porque a ordem da escolha vai definir quem ganha a bola ou quem ganha o livro. Bem, assim nós vamos ter um arranjo porque a ordem é importante. Esse arranjo é simples porque não há repetição de elementos dos 30 alunos escolhidos 2 a 2. De forma então que se trata de um arranjo de 30 tomado 2 a 2, aplicando a definição de arranjo, é 30 fatorial sobre 30 menos 2 fatorial. Então vai ficar 30 fatorial sobre 28 fatorial. Desenvolve o 30 até chegar no 28, corta os 28 fatorial e vai sobrar 30 vezes 29. 30 vezes 29 dá então 870 maneiras. Então o professor tem 870 maneiras de premiar seus alunos e a resposta correta é a letra A. Então a gente finaliza por aqui a correção da nossa atividade. Eu volto logo em seguida explicando o nosso próximo tópico.